Nesse momento, tenho a honra de presidir a mesa e a satisfação de apresentar a vocês o advogado, Dr. Fernando Tadeu Marques. Ele é advogado criminalista, graduado em Direito pela Universidade Paulista, especialista em docência e didática no ensino superior pela Faculdade Anchieta, em Direito Público pela Escola Paulista de Direito, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo, professor da graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na Universidade Paulista, e de pós-graduação da Escola Paulista de Direito. É com grande prazer que volto a anunciar Dr. Fernando Tadeu Marques, por favor. Tem uma salva de palmas a ele, né? Vamos começar. Hoje o tema é sobre a nova lei que trata do combate ao crime organizado. Então, é um tema de extrema relevância, né? A gente vê que todos os dias está no telejornal alguma coisa relativa a isso. Quando a gente não vê um escândalo envolvendo política, um escândalo envolvendo entes da administração pública, quando não entes da administração pública, grandes organizações, né, criminosas. E ao longo da história do nosso direito penal, nós tivemos já algumas legislações que tentaram, né, de certa forma, combater o crime organizado. E agora vem, há pouco mais aí de um ano, a lei que trata exatamente desse tema, que é a 12.850, e traz alguns diferenciais, traz algumas coisas. Eu, como sempre um entusiasta no campo do direito penal, eu já destaco que alguns institutos eles são aqueles institutos importados do direito, né, de outros países, e sem muitas vezes ser verificada a realidade brasileira. Tem algumas coisas muito positivas na lei, tem algumas coisas que merecem alguns reparos. Obviamente que eu não tenho a pretensão de exaurir o tema, de longe disso, precisaríamos aí de muito tempo para poder exaurir o tema, então eu vou fazer os principais apontamentos e tratar um pouquinho da questão da história do crime organizado no Brasil. Acho que a ideia geral é essa. Tá? Eu vou começar com uma frase do nosso saudoso advogado, na minha opinião, um dos maiores advogados, eu acho que talvez um dos mais combativos advogados da história que o nosso OAB já teve, que foi o Dr. Valdir Troncoso Pérez. Ele dizia o seguinte: a ignorância é uma grave transgressão ética em todas as profissões. Conhecimento é o princípio da ética que origina todos os outros. Sem isso, de nada adianta ser honesto e generoso. Então a gente parte do pensamento do Dr. Valdir para as ideias que a gente vai trazer do combate ao crime organizado hoje. Eu trouxe um mapa da Itália que ele traz, né, a descrição. Não é, quando a gente fala de máfia, logo nos remete à máfia italiana, que se não for a mais, é uma das mais violentas que existiu e que ainda prospera na Itália. E também tem ramificações em outros países, inclusive no Brasil, um pouco mais forte nos Estados Unidos. Então tem aí uma extensão dela até fora da Itália. A Cosa Nostra, a Camorra, a 'Ndrangheta e o Sacro Carmonita são 4 que eles chamam de famílias que se dividiram e trataram de utilizar as suas influências no campo político, dentro da administração pública e afins, estendendo a questão do crime organizado por todo o país. Foi uma das mais violentas, inclusive eles mandavam matar juízes. Dali originaram, né, muitos institutos que depois vieram a crescer a nossa legislação e a legislação de vários países, foi por conta exatamente daquele combate aflitivo que sofria a Itália. Inclusive, um dos institutos que uma lei anterior a essa nossa, 12.694, se minha memória não falhar, trouxe a possibilidade do julgamento quando, por organização criminosa, envolver organizações criminosas, o juiz não se sentir à vontade, não é, for temerário para ele aquela questão do julgamento, o juiz poderia até solicitar que o julgamento fosse feito por 3 juízes, um colegiado de juiz. Então, para que ele não ficasse aquela mácula, aquela marca que foi o juiz que condenou fulano, beltrano ou ciclano, não sabendo ao certo de qual foi, não é, ou de quem partiu
talvez ali a responsabilidade pela condenação. Então, um desses institutos são originários do direito lá italiano. E já está também na nossa legislação. Outra máfia também, a Yakuza, que é uma máfia também bem famosa, né? Muitos dos filmes aí, a máfia japonesa também atua violentamente. Ao lado dela poderia estender a máfia chinesa, que a gente está vendo nos telejornais, inclusive acho que foi ontem, um sequestro de chineses, alguma coisa assim, aqui na região central mesmo, e demonstrando, não é, a transnacionalidade quando a gente trata da questão do crime organizado. Então a máfia japonesa, a máfia chinesa, além de atuarem, não é, violentamente de forma extensiva nos seus países de origem, elas também já se espalharam pelo mundo, e aqui no Brasil, sobretudo, nós já vemos aí a possibilidade, né, de ver ela realmente atuando. Como já só abrir os jornais aí que vocês vão ver, acho que foi essa semana que teve um sequestro de uma família de chineses, né, eles acreditavam que eles traziam dinheiro de outros países e acabaram aí sendo sequestrados. Mas, graças a Deus, também foram libertados sem maiores intercorrências. E a gente chega no Brasil. Antes da gente falar da lei propriamente dita, e eu fiz uma trajetória, e um aluno, uma certa vez, numa aula, me perguntou: professor, mas o senhor conseguiria me dizer de onde começou a origem da questão dessa máfia, desse crime organizado no Brasil? Falar em crime organizado no Brasil, a gente poderia falar desde o descobrimento, né, que já vieram organizadamente para roubar, né, para furtar, para saquear, enfim, é meio relativo. Eu falei assim, mas de forma organizada, em termos de organização criminosa mesmo, que a gente poderia denominar, eu acho que a gente pode fazer aí, ó, de 1984 para frente. Mas o maior erro, e eu não coloquei aqui, aconteceu na década, acho que de 70, quando eles começaram a misturar presos políticos, em meados da ditadura, talvez um pouco antes, os presos políticos eram misturados com presos comuns. Até então, os presos comuns não tinham uma certa organização. Os presos comuns não tinham esse viés organizado que existe, não é? Que passou a existir da década de 80, talvez, para frente. Mas foi na década de 70 que, misturando os presos políticos com presos comuns, surgiu no Rio de Janeiro, se minha memória não falhar. Talvez a origem, o incremento foi com a Falange Vermelha. Talvez muitos não devam nem lembrar do nome, porque isso é muito antigo, né? A Falange Vermelha saiu dessa junção de presos comuns com presos políticos que ajudaram nessa organização. Então, dali é quem eu talvez dissesse que começou de fato. Mas em 84 a gente tem as marcas, né? Tem algumas facções que chama Serpente Negras, que foi em 84, que deu um boom, né, nos presídios. O primeiro comando da capital originou-se, ou pelo menos começaram a falar efetivamente nele em 93. A Seita Satânica, 94. Comissão Democrática de Liberdade, 96. Essas, obviamente, menores, né? A gente vê muito falar do PCC por conta da sua dimensão. Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, 99. No Rio de Janeiro, Comando Vermelho, em 79, que é originário da Falange Vermelha. Terceiro comando, 80, Amigos dos Amigos, que eles chamam de ADA, em 1994. Então, esse seria o panorama do crime organizado no Brasil, não é? Aqui, pegando mais o eixo São Paulo, obviamente que a gente já vê ramificações. Um aluno me perguntou: professor, mas não tem crime organizado em outros estados? Tem, inclusive o PCC, com essas transferências, que eu acredito que talvez seja até meio equivocada, essas transferências que eles fazem de presos para outros estados, acaba que eles também estendem as suas ramificações para lá. Isso já aconteceu em Natal, o mesmo que aconteceu aqui em 2006, se eu não me engano, com os atentados de 2006, se minha memória não falhar, que originou o chamado Salve Geral, já está acontecendo em Natal, por conta de terem sido presos, transferidos daqui para lá, e de lá eles já começaram a organizar, né, estendendo um braço de São Paulo para o Nordeste, Norte e Nordeste. Então aí a gente vai ver que isso tende a aumentar cada vez mais, na verdade, né? Dificilmente a gente vai conseguir controlar, o ente público vai conseguir controlar isso. Coloquei aqui também um ponto que os livros vão trazer, a maioria dos livros, que é uma tríplice conceituação sociológica, né, que traz lá do Luiz de Ferraioli, que ele coloca em 3 pontos para a gente falar de criminalidade organizada antes de falar da lei propriamente dita, que é a criminalidade organizada por estrutura
dos poderes criminais privados. Então aqui a gente pode colocar os grupos, né, como o PCC, nesse movimento que se originam nos presídios, nas ruas, e daí para frente começam a diversificar as suas atividades com tráfico de drogas, roubos, sequestros e afins. Então essa seria, para o Luigi Ferraioli, um dos pontos, né, dessa criminalidade organizada. O outro seria essa mesma organizada por poderes econômicos privados. Aqui a gente tem um exemplo, se falasse disso há 10 anos atrás, talvez ficasse um pouco difícil até de arrumar exemplo, mas agora a gente tem bastante essas grandes incorporadoras, né, e corporações que estão sendo objeto de investigação da Lava Jato, poderia ser dimensionada pelo Luigi Ferraioli nesse exemplo quando trata. Um outro ponto seria dos agentes públicos. A gente poderia falar do mensalão, né, do outro lado, que é a criminalidade originada dentro do poder público. Então, ou por entes, ou por funcionários, agentes públicos, quer sejam eles concursados, ou eleitos pelo voto, no caso, os nossos políticos. Aqui eu deixo uma breve evolução, na verdade, quando a gente trata da questão do crime organizado no Brasil, das leis, na verdade. A gente tem aí 1995, foi a primeira lei que efetivamente tratou de crime organizado. Mas qual era a maior crítica a essa lei? Que depois dela veio um desdobramento de outras leis que acabaram culminando na nossa principal, que é a 12.850. Se você pegar essa lei 9.034, você vai perceber que uma das maiores críticas feitas pelos estudiosos, advogados, promotores, juízes, é que ela não definia crime organizado. Então, primando pela questão da legalidade, aquela questão do estrito escrito que está na lei, não dava para dizer, né, trazer o rigor que a lei trazia, só que, como eu vou dizer, quem é crime organizado? Ele não definia crime organizado, que acabou essa lei não caindo em desuso, mas muito pouco utilizada, por força de não ter essa nomenclatura. E isso faria toda a diferença, porque a gente precisa da taxatividade. Eu preciso dizer, para enquadrar aqui, eu preciso ter no texto legal exatamente, não é, a dimensão que se estende para a realidade. E não tinha. Essa lei foi muito criticada. Depois veio a Lei 10.217 em 2001. Agora, recentemente, em 2012, essa Lei 12.694, que eu disse que trouxe a questão, a possibilidade até do juízo, né, colegiado na primeira instância, quando se tratar de crime organizado, foi essa lei que trouxe, e a nossa lei, que a gente passa a debater e apontar os principais pontos aqui, que é a Lei 12.850 de 2013. Tá? Não que ela não merecesse, né, alguns reparos, mas para a nossa realidade ela já se adequa, pelo menos, ela já se adequa para a nossa realidade, a gente conseguir tratar alguns institutos aqui como devem com a nova edição. Essa lei, eu apontei aqui, né, destaquei, né, que a própria lei vai dizer lá, do que ela trata essa lei? Primeiramente, crime organizado. Na sequência, ele dispõe sobre as investigações do crime organizado, que tem algumas peculiaridades. Provas, né, as provas, as infrações penais que são alteradas algumas, inclusive dentro da lei, e reflexos que vão ser trazidos para o nosso Código Penal, e o procedimento criminal. Então, dentre esses pontos, alguns eu vou levantar aqui, como a gente poderia dizer, né, ou começar falando do próprio conceito, depois a gente fala um pouco dos crimes, e depois a gente fala de algumas peculiaridades que a lei trouxe, que são dois pontos, eu acho que muito relevantes da lei, e que estão na ordem do dia. Se você pegar hoje em qualquer telejornal, quando trata da Operação Lava Jato, qual é a palavra que te vem à cabeça? Primeira palavra que vem à cabeça. Não vai falar sem vergonhice com dinheiro público, né? Se fora isso. Corrupção, delação, não é isso? Premiada, ou também trazido pela lei como a chamada colaboração, né? Traz uma certa colaboração. É um instituto aí muito criticado por uns, elogiado por outros, a gente traz também para o debate. Lembrando que eu, depois da exposição, vou procurar não me estender muito para que no final a gente possa ter a participação de vocês, a gente ter uma troca, né, de informações e experiência aqui. Eu costumo dizer que não existe uma aula ou uma palestra que o professor não entre, ou aquele que vai colaborar, seja ele aluno, assistente ou professor, e ele não aprenda alguma coisa. E eu sempre aprendo algo com vocês, pode ter a mais absoluta certeza. Acredito que aprendo mais do que ensino.
Então vamos dar uma olhada, né? A primeira coisa que a gente tem que olhar aí é a questão da definição. E o artigo 1º, no parágrafo 1º, ele traz lá alguns elementos. Na nova lei ela trouxe a definição do crime organizado. E o que ela traz como definição de crime organizado? O que eu preciso ter para poder enquadrar como crime organizado e a ela aplicar o rigor que a nova lei acentua, né? Esse seria o primeiro ponto. Em primeiro lugar, 4 pessoas ou mais. 4 pessoas ou mais. Nós tínhamos um conceito, eu acredito que muito próximo desse que a gente tem aqui agora, que estava nessa lei anterior, na 12.694. E lá ele falava 3. Aqui ele já ampliou. Ele falou, para ter organização criminosa eu preciso ter, no mínimo, 4 pessoas. Se não tiver 4 pessoas, eu não consigo enquadrar no crime de organização criminosa. Isso não dá. Então tem que ter no mínimo 4 pessoas. Tá? O que nos remete aí à necessidade, então, né, de mais pessoas para que se enquadre nesse delito. Estrutura ordenada com tarefas divididas. Aqui um pouquinho à frente eu vou falar do artigo 288, que foi alterado também por essas legislações, pela anterior e por essa que chega agora. Agora, eu acho que um ponto importante aqui seria a gente destacar a diferença entre, né, para que não se confunda efetivamente, o que é um concurso de pessoas, o que seria o crime de associação criminosa, que foi substituído, não é? O nome era conhecido por todos nós por quadrilha ou bando, e a associação criminosa está lá no artigo 288 do nosso Código Penal. E aqui o artigo 1º, parágrafo 1º, que traz o crime de organização criminosa. Então, se você fosse brevemente olhar e falar, professor, para eu olhar e falar assim, aqui tem alguma coisa para eu destacar, de concurso de pessoas. Concurso de pessoas eu não preciso mais do que 2 pessoas, tendo 2 pessoas, que praticam voluntariamente o delito, querendo o mesmo fim, sabendo uma da outra, colaborando um com o outro. Isso já configuraria o concurso de pessoas, que no nosso Código Penal serviria em determinadas hipóteses como causa de aumento de pena. Por exemplo, no roubo. Se você abrir no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, vai estar lá dizendo que, inciso 1 ou 2, vai estar dizendo que o concurso de pessoas aumenta a pena de 1/3 à metade. Então, é uma possibilidade. Quando você fala da associação criminosa, que era a antiga quadrilha ou bando, eu preciso ter algo a mais. Primeiro, eu preciso ter hoje 3 ou mais pessoas. Então, 3 pessoas já dá para ter associação criminosa, lá do 288. Eu preciso que, para não se confundir com concurso de pessoas, que essa associação entre elas, e o termo associação traz um pouco mais, não é, de informação, dá a ideia de uma estabilidade, existindo estabilidade para cometer crimes, não um só, mas com a intenção de cometer mais de um crime. Se eles combinaram de cometer um crime e nunca mais se encontrarem, não dá para falar em associação criminosa, tampouco em organização criminosa. E para falar em organização criminosa, a gente tem que ir além. Né? Chegando aqui ao número de 4 pessoas, além de ter essa questão da organização, a gente precisa ter uma estrutura, guarde essa palavra. Para ter organização criminosa, tem que ficar provada uma estrutura organizada, hierarquizada de poderes. Então, eu tenho dentro, é muito comum quando a gente vê em procedimentos da polícia, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, ou do Ministério Público, os organogramas. Lembram disso? Aquelas estruturas dizendo quem é o chefe, quem cuida da parte financeira, quem é operacional. Isso vai demonstrar que ali existe hierarquia, organização. Então, essa estrutura organizacional, para que haja organização criminosa, ela tem que estar presente. Ela tem que necessariamente estar presente essa estrutura. Se isso não tiver, a gente não pode falar em crime organizado. A gente pode falar em associação criminosa. 288, mais um crime, mas em crime organizado, não, até porque os benefícios e rigores da lei serão diferentes dos crimes comuns. Tá? Como a delação, a colaboração premiada que a gente tem hoje, para crime organizado é diferente do que para um crime comum. Ah, professor, o delator num crime que não é de organização criminosa tem benefícios? Tem, mas no máximo de redução de pena. No máximo. Se for a colaboração premiada, se for uma delação em crimes que envolvam organização criminosa, ele pode até ficar isento de pena, que a gente vai ver o final. Até isento de pena ele pode ficar. Pode ter sua pena reduzida, mudado o regime, o que nos outros
os outros procedimentos, nos outros crimes, a gente não vai ver. Então é muito forte, né? Tanto para os benefícios quanto para os malefícios. Objetivo de obter vantagem de qualquer natureza. Então sai daquela esfera do valor econômico puro. Se for uma estrutura organizada de poderes que visa a vantagem dentro da administração pública para transitar, por exemplo, com um lobby, ainda que não tivesse nenhum valor envolvido em termos econômicos, poderia falar em organização criminosa. Ele já deixou bem aberto, né? Qualquer natureza. Ele já deixou aberto. E, por fim, crime previsto em tratado. Não, crime, quando a gente falar de crime organizado, não se estende somente. Falar de crime organizado não se estende somente a um ou aquele, ou a todos os crimes. Ele vai delimitar o que pode ser trazido para dentro desse ambiente do crime organizado. Então ele fala lá, para ter crime de organização criminosa, os crimes praticados, né, cometidos, têm que ser crimes previstos em tratados ou convenções que se iniciem no país e o resultado ocorra no estrangeiro, ou vice-versa. Então, crimes transnacionais. Ou infrações penais com caráter transnacional. Aqui um ponto, não é, dessas influências. A gente está vendo quanto dinheiro, não está fora aí do país, esse vai e vem dessa questão da corrupção que a gente está vendo aí hoje. Então, aqui já daria para encaixar, como está sendo encaixado no Lava Jato. Né? No mensalão, se minha memória não falhar, foi dito que não havia, na verdade, organização criminosa. Até porque os julgamentos ocorreram posteriores à lei, e os fatos também. Então, tudo aquilo que aconteceu no mensalão, a gente não consegue aplicar a 12.850, porque os fatos foram praticados numa época em que essa lei não existia. Tá? Então, aí seria um ponto. E aí ele traz algumas infrações. Né? O artigo 2º, destaquei essa, não vamos falar de todas, porque não vai dar para a gente exaurir tudo, mas o artigo 2º ele traz lá algumas condutas. Né? Promover, constituir, financiar ou integrar, ou a própria pessoa ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então, tanto aquele que promove quanto aquele que financia a organização, pode ser que ele não tenha praticado nada, mas ele é quem financia, ele é quem abastece financeiramente aquela entidade criminosa, ele também vai ser trazido para dentro desse delito. Tá? Penas de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Ou seja, todos aqueles crimes a que se destinaram à prática dos agentes que se dedicavam à organização criminosa vão ser delineados juntamente com o de organização criminosa. Assim como já acontecia na associação criminosa. Então, se o camarada pratica lá 3 roubos, ele vai responder pelos roubos e pela associação criminosa. Aqui vai acontecer a mesma coisa quando a gente fala da questão do crime organizado e do crime do artigo 2º. Ele traz lá nas mesmas penas, no parágrafo 1º, incorre quem impede, então ele estende a outras condutas. Quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, se o político, o policial, o agente público, de certa forma, tentar burlar essa trajetória que a investigação venha a ter ou o próprio processo, ele vai incorrer nesse delito. Então, ele estendeu para essas pessoas que tentem, de certa forma, fazer com que aqueles crimes não sejam apurados. Então ele também comete o crime, ele também estaria engedrado dentro dessa questão da organização criminosa. As penas, parágrafo 2º, se aumentam da metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Assim como acontece no artigo 288, que trata da antiga quadrilha ou banda e agora associação criminosa, se a organização envolver armas, né, e aí ele delimita, né, emprego de arma de fogo, é bem específico, não é qualquer arma. Então emprego de arma de fogo. Qualquer outra arma não entraria aqui. Tá? Tem que ser emprego de arma de fogo para ter um aumento de pena. Diferente da associação criminosa, que fala lá, a associação criminosa que envolva aquela quadrilha, entre aspas, armas. Aí lá pode ser qualquer tipo de arma. Diferente daqui que ele especifica arma de fogo. Artigo parágrafo 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Aqui eu acho que foi uma felicidade do legislador. Não é? Eu acho que aqui foi uma felicidade. Por que uma felicidade? Nós temos aquela questão envolvendo quem comanda a organização, que muitas vezes, se for pegar pelo nosso Código Penal, não era considerado como autor.
só era considerado como autor se a gente aplicasse a chamada teoria do domínio do fato. Né? Teoria do domínio do fato, trazida pelo autor Klaus Roxin, se minha memória não falhar, alemão. E o que consiste essa teoria, professor? Antes de ter isso aqui, a gente precisaria dela para colocar quem encabeça a organização criminosa. Porque pelo nosso Código Penal e a teoria adotada quando a gente fala da questão do concurso de pessoas, né, a teoria ela trata com uma certa restrição o conceito de autor. Só é considerado autor aquele que pratica o fato. Aquele que pratica as ações descritas no tipo penal. Só que vem essa teoria e diz o seguinte, olha, muito embora aquele que comande, organize, coordene, aquele que determine, aquele que tem o comando na mão, não pratique nenhum ato, não matou, não corrompeu, mas era ele quem determinava, estava tudo na mão dele, ele não vai ser considerado como partícipe. Que é partícipe aquele que não pratica o verbo, mas de alguma forma colabora. Esse, para não ter uma pena menor, veio a questão da teoria do domínio do fato. O que o legislador feliz colocou no parágrafo 3º. Então, quando eu falar de quem comanda, de quem estabelece esse comando, ele vai ter uma pena mais acentuada. Além de responder por tudo, o que a gente já viu, os crimes envolvidos, a organização, o próprio crime de organização, ele vai ter um aumento de pena, por ter sido aquele que coordenava. Então, essa é a ideia geral aí, né, até agora. O parágrafo 4º também traz um aumento de pena de 1/6 a 2/3 quando houver participação de criança ou adolescente. Também tema polêmico, né? Que daria para estender numa outra palestra falando deles, dos adolescentes. Que muitas vezes, famigeradamente, são utilizados como instrumento. E aqui não é diferente, a legislação falou, olha, se a organização se valer de menores porque sabe que é mais vantajoso, se você pegar um menor de 12 anos de idade, existem, né, praticando atos infracionais, vai acontecer que, se ele for pego praticando qualquer crime em nome da organização, esse menor nem apreendido é. Menor de 12. De 12 até não atingindo os 18 anos, ele pode ser apreendido, mas não passa um longo período. Ou seja, é uma massa de manobra muito barata e muito eficiente para o crime organizado. Ele é massa de manobra. Quando a gente fala do menor, eu sei que muitas vezes indignam, né, e a posição, eu concordo com a posição da maioria dos advogados e também da ordem de não criminalizar o menor. Eu acho que tem que ter um tratamento diferente. Tem que ter. Do jeito que está, a gente já viu que não dá para ficar. Mas ele é usado, muitas das vezes. Né? Por uma série de fatores, ele acaba sendo levado e usado. E aí também vai ter esse aumento de pena. Se a organização criminosa mantém conexões com outras organizações criminosas. Então, como a gente está vendo, né? Rio de Janeiro em conexão com São Paulo. Então, tem já relatos em processos de colaboração do primeiro comando da capital com o Comando Vermelho. Há uma afinidade na linha, se assim pudesse dizer, de ideias deles, então eles conseguem se comunicar e fazer negócios. Então aqui também teria uma pena aumentada se há, na prática dessas organizações, essa interlocução com outras organizações criminosas. Não com ramificações, mas com outra organização. E também quando evidenciarem transnacionalidade de organização, ou seja, a gente tenha núcleos de organização, núcleos que colaboram em países distintos. E isso já foi flagrado em alguns processos, inclusive alguns que a gente conseguiu ter acesso, de organizações criminosas argentinas com colaboração brasileira. Tanto que tiveram um roubo de um banco, em pouco tempo depois que nós tivemos o maior roubo, né, acho que da história, foi do Banco de Fortaleza, Banco Central, aconteceu na Argentina, muito parecido com o procedimento. Né? E aí buscaram, aí, entender se havia uma colaboração e me parece que chegaram à conclusão que sim, que haveria uma colaboração entre as organizações daqui e as de lá também. Parágrafo 5º também, indícios, né, se houver indícios suficientes que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função sem prejuízo de remuneração. Aqui eu acho que foi justo, pelo princípio, né, da questão da presunção de inocência. Mas o funcionário público está envolvido. Primeira coisa que vai acontecer é ser estampado no jornal, né, ou na revista Veja. Por que não corta já o salário dele? Calma. Não vamos julgar antes, né? Que aí é uma crítica que eu já deixo aqui, até
minha, às vezes a gente já pré-julga, né? Vê um negócio e fala, não, tem que ser mais apenado. Mas calma, nem teve processo. Nem sei se ele realmente está envolvido. Né? Ele pode ter sido envolvido ali por questões políticas. Então precisa avaliar. Né? Tem que ser avaliado direitinho para ver se realmente, no final, se tiver responsabilidade, que seja punido. E perda o cargo no final. Mas durante a instrução ele é afastado para que seja preservado, né, a investigação, a materialidade, para que não haja ali, de certa forma, a possibilidade de mexer nesses dados e afins, como a gente está vendo agora. A maior crítica é por que os grandes empresários estão presos. Se de dentro, preso, eles conseguem influenciar nas provas que estão fora, imagina se soltos. Né? Então, tem alguns pontos que são negativos, né? Dá para a gente analisar essa Lava Jato. Em alguns pontos me parece que há uma certa arbitrariedade por força do Poder Judiciário, mas em outros, se a gente olhar, dependendo da pessoa, há uma certa necessidade da cautelaridade aí, da sua liberdade, né? No primeiro momento. Parágrafo 6º, a condenação com trânsito em julgado acarreta, como eu disse, a perda do cargo. Né? O 7º ele vai trazer lá, se houver indícios de participação de policial, e aqui um ponto importante, esse 7º. Se houver indícios de participação de policiais nessa organização criminosa, na prática desses delitos. Nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria de Polícia instaurará um inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Então não é qualquer delegacia. Quem vai acompanhar todo o procedimento vai ser da Corregedoria, que vai acompanhar esse procedimento do começo até o final. E é designado especificamente um promotor de justiça, né, para tomar conta daquilo. Vai acompanhar do começo até o final. Até na questão do custos legis. Não que ele vai interferir, mas para avaliar todo o procedimento. Né, para o final, se ele vai oferecer denúncia ou não. Ele vai acompanhar esse procedimento, e é o que traz aí o parágrafo 7º. Importante esse parágrafo 7º. Aqui um ponto que eu acho que é importante, a gente adiantou um pouquinho, mas acho que é bom a gente trazer aí a mudança. Derrogou o 288, né? Houve uma alteração no 288 com essa lei. Alterou o nome de quadrilha ou bando, que era algo que já não fazia distinção, segundo a doutrina, qualquer doutrinador que você lesse, ele já não faria mais distinção entre quadrilha ou bando. Dizia-se no passado que quadrilha era mais organizada, atuava nas metrópoles, e o bando seria aquela ideia de periférico, menos organizado, mas isso já caiu por terra, né? E tanto foi retirado e passou a chamar de associação criminosa. Diminuiu a necessidade de um membro. A redação do artigo, se minha memória não falhar, trazia mais de 3 pessoas. Hoje ele traz 3 ou mais, então não precisa ter 4. 3 pessoas já dá associação criminosa, já preenche o primeiro requisito, se não o mais importante, que é a questão da quantidade de pessoas. E traz uma nova causa de aumento de pena, com a participação de criança ou adolescente também. Então, aquela questão que a gente... E o que não impede, obviamente, né, o emprego das penas lá do artigo, se minha memória não falhar, do ECA 244B, que traz o crime de corrupção de menores, que é um outro delito. Se eu levar um menor comigo para cometer crimes, eu maior, 2 maiores, ou eu maior e mais 5 menores, eu vou responder pela corrupção de menores também. Não obstante, se a associação for contemplada por adolescentes ou crianças, também terá aí um aumento de pena, segundo o nosso artigo 288 do Código Penal, que a lei veio e alterou o 288. Essas alterações foram feitas lá no Código Penal. Previsão específica de agravante para o líder da organização. Lembra que também não tinha, né, aquela associação criminosa? Eventualmente poderia ter alguém que exercia esse comando. Aquele que era o cabeça daquela associação, ainda que não fosse organização. Então ele também vai ter ali um aumento de pena, a situação dele também vai ser diferenciada nesse sentido, quanto à questão da pena. Colaboração. Aqui a gente já vai chegar nos 2 pontos. Eu destaquei a questão dessa chamada colaboração, né, e um outro ponto também muito importante, que é a questão da... A gente tem 2 pontos importantes, que é a questão do agente infiltrado. O agente infiltrado, agora, ele está regulamentado na nossa legislação. A gente tinha um problema antes que não tinha. E a gente vê muito em filme americano, né, aquela questão... São 2 institutos que são bem americanizados, na verdade. Esse é da delação, que lá na delação eles podem até trocar o crime, até.
Se um camarada praticou um crime doloso, terrível, bárbaro, mas ele colabora para a investigação de forma que aquilo seja acelerado, não é todo o procedimento esclarecido, todo o crime de forma mais rápida, ele vai ter uma grande vantagem. Muitas das vezes, não obstante aí, até a retirada do crime doloso e aplica-se a pena, condena-se pelo crime culposo. Isso acontece lá nos Estados Unidos, né, que eles chamam do Instituto da Barganha. Eles estão tentando trazer para a legislação. Aqui no Brasil ela está chegando meio tímida, até por força. A gente vê mais no cível. Né? No cível já tem uma grande voluntariedade das pessoas comporem. Né? E isso está chegando no penal também, né? Com a ideia de justiça restaurativa. Então são institutos muito usados pelo direito penal americano e que também está chegando no Brasil. A colaboração é uma delas. Aqui a gente já tem que destacar. Você vai ter esse termo colaboração premiada, delação premiada, em vários pontos da legislação. Não só dessa extravagante, de outras leis e do próprio Código Penal. Se você abrir no Código Penal, no artigo 157, no 157 do Código Penal, ele vai trazer lá, se minha memória não falhar, o parágrafo 5º ou 4º. A possibilidade daquele que delata, se minha memória não falhar, no 157 não, no 159, a possibilidade no crime de sequestro, se um dos agentes, é o último parágrafo, é o 4º do 159, se o agente conseguir dar informações àquele que foi preso, ou voluntariamente, não é? Ele vai lá e se identifique e dê informações que levem à libertação da pessoa, ele vai ter aí o Instituto da Delação e vai ter a sua pena reduzida. Vai ter uma causa de diminuição de pena lá. Diferente desse instituto que é muito mais forte. Muito mais forte. Tá? E a gente passa a ver ele a partir de agora. Primeiro lugar, né, a colaboração premiada para a solução de crimes precisa lá do requerimento, né, do delegado de polícia, Ministério Público, o réu ou seu defensor. Então, que seja requerida. O Ministério Público pode requerer. Então, você imagina que é algo muito forte. O Ministério Público fala, olha, eu quero fazer, que é a ideia da barganha, um acordo, porque eu vou conseguir pegar, de repente, peixes mais graúdos, não é? Que eu não conseguiria chegar se todos se fechassem. O que é que está acontecendo aqui na Lava Jato? Será que conseguiríamos chegar aonde estamos chegando se essas pessoas não estivessem colaborando? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Se elas estão mentindo, se elas estão se valendo de inverdades para ter suas penas reduzidas, é outra questão. Mas conseguiríamos chegar aonde estamos chegando? E eu digo mais. Como defensor, né? Essas provas não serão somente passíveis de condenação se for só a delação. Tem que ser a delação, obviamente, né, acumulada com mais elementos. Não se condena só na palavra de um criminoso, que seria até um contrassenso, né? Seria um contrassenso. Então tem que ter mais argumentos, mais provas. E esse corpo probatório é o que vai dar a certeza da condenação ou não. Tá? Então o juiz decidirá discricionariamente, podendo conceder. Então é do juiz. Quem determina o que pode e a extensão é o juiz. É levado pelo Ministério Público, é levado pelo defensor. Então, um advogado devidamente constituído chega lá e diga, olha, meu cliente quer falar. E em troca disso ele quer benefício. Em troca disso ele quer um benefício. Dentro dos parâmetros trazidos pela lei, quem decidirá a extensão desse benefício é o magistrado. É ele quem decidirá. A lei já vem colocando essa incumbência em suas mãos. É dele essa responsabilidade. E o que ele pode decidir? Lembra que eu falei lá da questão do crime de sequestro, extorsão mediante sequestro? Lá só redução de pena. Só uma redução de pena. Que se minha memória não falhar, vai até a metade, de 1/3 à metade, se minha memória não falhar. Aqui ele vai muito além disso. Ele traz lá, não é? Primeiro, a menor diminuição. Vamos olhar de trás para frente. O menor benefício, diminuir a pena 2/3. Então, 2/3 de diminuição é um benefício. Outro benefício, substituir por penas restritivas de direito. Então, afasto a privação da liberdade e vou punir você que delatou, que me trouxe informações suficientes, se eu, juiz, entender que foram o suficiente, colaboraram de forma acentuada, eu posso diminuir a sua pena, eu posso trocar a sua pena ou um maior dos benefícios trazidos pela lei, o perdão judicial.
Então o juiz pode ter o poder de perdoar. Se as informações trazidas pelo delator for tão importantes e contundentes, aliados, obviamente, ao conjunto probatório, que a extensão seja de tamanho benefício para a sociedade, o juiz pode afastar, não é? Perdoar, trazer aí então o instituto do perdão judicial, que é uma causa extintiva de punibilidade, conforme lá o artigo 107 do nosso Código Penal, no seu inciso, se minha memória não me trair, 9. Certo? Então é um benefício muito grande para ele. Só que levando em consideração, e ele enumera algumas coisas, né? Primeiro, personalidade do colaborador. Então o juiz vai ter que analisar, o que eu acho um pouco contraditório, porque eu não sei se o juiz tem essa capacidade. Porque acho que só quem tem possibilidade de analisar a personalidade de alguém, se minha memória não falhar, são psicólogos e psiquiatras, profissionais da área da saúde, dessa área. Então já disse que ele vai avaliar, tudo bem. Então ele vai olhar a personalidade desse cidadão. Natureza do crime. Então ele vai olhar que tipo de crime que é. Como nós vimos aí no mensalão, né, são crimes que atingem, às vezes a gente fala de crimes e traz aquela ideia do crime de sangue, né, aquele crime onde a pessoa sofre, você fala de sequestro, você fala de crimes dessa ordem, traz uma dramatização maior. Mas eu pergunto, os prejuízos e a extensão que esses crimes de corrupção trazem não são muito maiores do que esses? Ou não? Quanto poderia ter sido investido lastreado nesse dinheiro que é desviado, que é corrompido, que é... Enfim, são crimes muito graves. Às vezes as pessoas não se atentam a isso. Então é um crime que o juiz pode falar, olha, eu consegui chegar até, eventualmente, pessoas de um alto escalão da República. Então, com lastreado, obviamente, num conjunto probatório coeso, forte, esse cara que trouxe as informações, eu vou perdoá-lo. Eu não aplico pena a ele. Muito embora, né, ao final do processo ele seja ali, até o final, ele vai estar respondendo, no final o juiz vai lá e aplica o perdão judicial, isentando ele de cumprimento efetivo de qualquer que fosse a espécie de pena aplicada. Circunstâncias do crime. Em que circunstâncias foram praticado esse crime? Então isso vai ter que ser observado. Gravidade do crime e repercussão social do crime. Olha a repercussão social do mensalão, repercussão social dessa Lava Jato, né, desse outro escândalo de corrupção e de outros tantos que ainda estão por ser investigados. E, por fim, a eficácia da colaboração. Isso é o mais importante. Não adianta nada ele chegar ali, falar e aquilo não ser provado efetivamente. Não ser lastreado em um conjunto probatório que possa dar segurança para a condenação. Até porque a gente tem que lembrar, a condenação tem que trazer essa solidez. O juiz tem que ter certeza para condenar. Em caso de dúvida, deve-se absolver. Por isso que ele não pode condenar somente lastreado na delação. Não pode. Tem que ter outras provas agregadas a ela. Tá? A eficácia da colaboração, e aí a gente entra um pouco mais nesse ponto, deve ser analisado os seguintes requisitos, segundo a lei, que não precisam ser cumulativos. Tá? A identificação dos demais coautores e partícipes, então isso é importante. Tá? Para falar em eficácia, olha, ele falou, esclareceu o crime, mas não consegui identificar ninguém. Adiantou a colaboração dele? Não. Então isso vai ser aí intitulado. A revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Lembra aquele organograma que a gente falou? Logo no comecinho da questão do organograma? Ele tem que descrever. Ele tem que dizer, olha, fulano era quem gerenciava a parte operacional. Beltrano era o responsável pelas finanças. Ele tem, isso é essencial. Eu até ousaria dizer que o Ministério Público, se não tiver essas informações, o Ministério Público vai barrar. Vai dizer que essa delação premiada e nada é a mesma coisa. Se eu não tiver pelo menos alguns nomes, dos quais depois eu vou tentar buscar na investigação, também que delatem, ou que por outros meios de prova eu consiga estabelecer aquela ramificação, dificilmente essa colaboração vai ser aceita, dificilmente essa colaboração vai receber benefícios tais, como vimos no slide anterior. Outra questão, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Então, que sirva essa colaboração para que eles consigam frear a atividade da organização. E olha que coisa curiosa.
Essa Operação Lava Jato, ela foi dividida em... Eu acho que agora a gente deve estar na 14ª fase. Então foram, até agora, 14 fases distintas, né, com atos judiciais e de investigação. Então, 14 fases. Ele fala aqui de prevenção de infrações penais. Foi descoberto na 11ª que quando já tinha estourado o escândalo, todo o Brasil já sabia da investigação. Ali para a 3ª ou 4ª fase, aqui na 10ª ou na 11ª, descobriram que durante a investigação, na 4ª fase, continuava operando todo o esquema normalmente. Ou seja, não freou. Então essas informações também é um requisito, que pode ajudar para que a pessoa tenha o benefício. Olha, as informações que eu dei frearam a atividade da... Muito embora não consegui identificar quem vocês queriam, mas freou. Então é um argumento que pode ser utilizado para que o juiz, em base ali, o benefício dado, ou para que você, defensor, requeira, ou na posição do Ministério Público, não aceite. Mais um requisito, que pode ser, lembrando, não são cumulativos. A repercussão total parcial a recuperação total parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Isso aqui a gente já está vendo também, não é? Se minha memória não falhar, acho que um dos delatores, Pedro Barusco, talvez, ele falou, né, das informações que ele deu, foram bem contundentes, colaboraram, não é, de certa forma, mas mais importante do que isso, senhoras e senhores, ele devolveu 154 milhões de reais. Só ele, não estou falando que ele ajudou a recuperar. Ele falou, olha, a hora que assinarem um acordo, depois que ele já colaborou, dizendo como funcionava, quem era quem, né, já trazendo bastante informação, ele falou, olha, eu, da minha conta, eu vou devolver 154 milhões. Fizeram acordo. 2 dias depois ele deu a senha, o banco, conta, falou, pode transferir. Tinha lá 154 milhões na Suíça. Eu fico pensando, quando um agente público, né, e ele, na condição de diretor, se minha memória não falhar, da Petrobras, devolveu 154 milhões, quanto será que ainda não está guardado? Não foi só pelos 154 milhões, né? Liberdade, isso, aquilo, mas eu duvido que ele tenha devolvido tudo, né? Ele era gerente, segundo a informação do colega aqui, não era nem diretor. Então, se ele, né, não é um peixe talvez tão graúdo, tinha 154 milhões e devolveu. Então aqui ele já, só por isso já pagou a conta, né? Foi repatriado para o Estado esses valores, já bem considerável. Houve uma grande colaboração por parte dele. E por fim, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Isso a depender do tipo de crime, não é? Se a organização criminosa, por exemplo, se dedica à prática reiterada, por exemplo, de sequestro, extorsão mediante sequestro. Então, se consegue devolver, é um requisito que pode depor em favor do delator para que ele busque o benefício na sua plenitude aí. Aqui eu coloquei um aviso importante relacionado a isso, né? Funcionou, acho que o efeito aí, funcionou. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia. Então, olha, fase de investigação, né? Está acontecendo. O Ministério Público nem oferece. O que a gente está vendo aqui dessas fases coordenadas, muitas delas foram feitas na fase policial. A gente está vendo os desdobramentos de algumas condenações. Mas o Ministério Público não ofereceu ainda. Está lá colhendo provas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, colhendo provas. Falou, olha, pode o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for líder. Então, já é um requisito. Fora aqueles que a gente veio trazendo até agora da delação, dessa colaboração, se ele não é líder, ele já tem a possibilidade de nem denunciar do selo, ou seja, nem responder criminalmente. Passou ali como indiciado até pelo procedimento policial, mas não ser posto, né, na posição de réu no processo. Se for o primeiro a prestar a colaboração com sucesso, alternativo em um dos requisitos. Aqui eu tenho um ponto, né? Isso aqui é até curioso. Eu coloquei esse símbolozinho da corrida ali, porque eu fico imaginando, né? Depois que quem está na prática do crime viu que a casa caiu, né? Não tem mais para onde correr, ele fala, olha, quem for o primeiro
Né? Isso é requisito da lei. Quem for o primeiro a falar e, obviamente, preencher os requisitos anteriores, né, de certa forma, colaboração, devolução de dinheiro, libertação da pessoa. Quem for o primeiro a falar é quem vai ser aí o beneficiado, nem sendo denunciado. Então, é um grande benefício. É um grande benefício. E um aluno, numa outra ocasião, comentando essa questão numa aula que tratava do artigo 288, falou para mim, professor, mas então é muita vantagem? Eu falei para ele, olha, é muita vantagem dependendo do crime. É muita vantagem. Porque você imagina que quem delata acaba não sendo tão bem quisto pelos outros colegas, né? Ou não? Ou vai ser? Vamos bater palma para ele? Não, esse cara é sensacional. Foi ele que me entregou, estou preso por causa dele. O pessoal vai gostar disso? Eu acho que não, né? Eu acredito que não. E a gente tem um problema. Até de um caso que eu visualizei aí, um dos processos que a gente vai avaliando, e o cidadão tinha delatado. E não foi na época agora do crime organizado. Da delação, aquela delação lá do 159, menos benefício, só traz a redução da pena. E o camarada entregou todo mundo. Né? Todo mundo. Deu certinho, colocou a maçã na boca de cada um e falou, tá aqui. Só pôr no forno. Maravilha, foi beneficiado, teve a maior redução. Só que a gente não está falando de crimes dessa ordem, que eu também acho já perigoso para essas pessoas que delataram dessa forma. Né? Eles depois não vão ter uma vida tão tranquila, creio eu. Né? Mas a gente está lá, as cifras que a gente está falando. O que custaria depois mandar matar essa pessoa, ou um ente dela? Nada. Olha as cifras que a gente está falando, 54 milhões. Então, 154 milhões, não é algo pequeno. E esse cidadão que delatou naquela ocasião, levou desdobramento, muitas pessoas foram presas. E o que aconteceu, por fim, com ele depois? Ele foi solto, tudo. O que aconteceu com ele depois disso? A maioria dos alunos, na ocasião que o aluno me perguntou, eu falei, ele falou, morreu. Não, não morreu. A organização criminosa mandou matar todos os entes da família dele. Não mataram ele, que é para ele viver com isso. Então, olha, para você ter delatado, agora viva com isso. Mataram a esposa e um filho. Então, assim, quem vai delatar tem que ter uma dimensão das consequências que isso pode ocasionar. E você, na qualidade de defensor, advogado, ou membro do Ministério Público, apesar que o membro do Ministério Público, eu acho que ele vai passar talvez um pouco por cima disso, mas você, na qualidade de defensor, você tem que dizer, não é, as consequências possíveis, principalmente do tipo de crime e organização que ele está envolvido. Então, acho que aí é um ponto importante, tá, para isso. Aqui a gente vai chegando próximo aí dos debates, e a gente fala, para partir para o final da exposição, do agente infiltrado. É também um instituto, eu achei muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu fico eu acho um pouco temerária essa empolgação de alguns com esse instituto. Por quê? A gente vê muito em filme, né? Eu denotaria aqui, eu vou indicar 2 filmes para vocês que são fantásticos, achei fantástico, que tratam do agente infiltrado. Ele é o centro do filme. Tudo gira em torno dele, né, da ideia do agente infiltrado. Acho que é americano, Os Infiltrados. Esse é um. Vale a pena vocês assistirem. Os Infiltrados. O outro é brasileiro. Se minha memória não falhar, se chama Alemão. Se minha memória não falhar. Alemão. Que está no centro do filme. O filme gira em torno de 4 agentes. Né? O americano são 2 e o brasileiro são de 4 agentes que são infiltrados num morro aqui, carioca, se eu não me engano, se minha memória não falhar. E o filme gira em torno disso. E no final, curiosamente, não é? Quando a gente trata do agente infiltrado, todos morrem. Tanto no americano quanto no nacional, no brasileiro. Todos morrem. Imagina o seguinte, uma organização criminosa, quando descobre... Esse é um ponto. Depois a gente vai falar de um outro, que é a visão do infiltrado. Esse é um ponto. Quando é descoberto esse cara dentro da organização, eu acredito que ele não vai ser tratado com o menor carinho. Né? O menor. Pelo contrário, morrerá. Mas sofrerá muito antes de morrer. Por estar ali dando informações, né? Mapeando toda a organização e levando essa informação para a polícia e para o Ministério Público. Então, eu já acho que o Estado colocar um agente público nessa condição
eu já não acho que é algo tão valoroso. É perigoso, na verdade. Tem que tomar um certo cuidado. Então, o agente ficará, de certa forma, exposto. Dependendo do tempo que ele fica, como muitos mostram nos 2 filmes, e no brasileiro, sobretudo, porque um deles está lá há muito tempo, ele passa a namorar, ele passa a criar laços, vínculos, ele perde a identidade. Você não vai da sua casa, professor, eu sou agente da Polícia Federal, passei no concurso, acho que R$8.000 o salário, muito feliz, parabéns para você. Como eu acabei de entrar, eu posso ser designado como infiltrado, muito embora não tenha tanta experiência, por conta de não ser conhecido dentro da polícia, dos meios de comunicação e afins, então eu posso ser utilizado numa situação dessa. Não, parabéns, né? Parabéns. Mas esse cara vai perder a identidade. A gente tem que pensar o seguinte, quando você fala do agente infiltrado, ele não vai ficar infiltrado no meio da bandidagem, então ele fala, olha, hoje eu estou indo 8 horas da manhã, ele entra no turno dele lá, né, trafica, rouba, mata, sequestra. Às 5 horas ele não bate o cartão e volta para casa. Ele tem que passar a viver aquele ambiente. Mas viver meses. Então você imagina, o cara mora em São Paulo, é transferido para ser infiltrado no Pará, numa organização criminosa, e lá ele vai ficar 6 meses vivendo. Ele perde a identidade. Ele não vai poder ficar falando com a mamãe, com a mulher, com filhos. Ele perde a identidade. Ele passa a existir como uma outra pessoa. A ele seriam atribuídos crimes naquela nova identidade, porque a organização criminosa não é burra. Senão eles não estariam onde eles estão. Como estão? Chega um cara aqui do nada, muito colaborador, ajudando muito, eles vão investigar, como aconteceu no filme dos infiltrados, mostra. Eles levantando, né? Tentando levantar quem é o infiltrado. Eles vão pesquisar, eles também têm informação. Eles também têm como chegar na informação. Então tudo isso tem que ser muito bem feito. Essa pessoa perde a identidade. Então você imagina você ser infiltrado, 1 ano, 1 ano e meio, não estou nem dando um prazo muito longo, 2 anos. 2 anos vivendo uma outra vida, você é uma outra pessoa. E os prejuízos para essa pessoa, psicologicamente falando, e afins. Né? Esse é um ponto. A respeito da questão dele, eu coloquei aí que regulamentou um instituto, né, que diz respeito às punições das condutas criminosas realizadas pelo agente. Esse talvez é um dos pontos mais importantes. O agente infiltrado pode o quê? Porque ele está infiltrado. Ele passa a ser um criminoso. Ele chega lá, então vamos supor, né, que esse agente, vamos supor que esse agente infiltrado entre na organização, comece a ganhar confiança, num determinado momento os líderes daquela organização falam, olha, esse cara tem que ascender, ele tem potencial. Ele tem que ascender dentro da organização. Só que para isso ele vai ter que passar por um teste. Então, nós vamos jantar hoje. Vamos aonde? Vamos num restaurante tal. Chega lá, é dado uma arma para ele, fala, olha, no fundo aqui do restaurante já tem um cara lá que a gente precisa eliminar. Você é quem vai matá-lo. E aí? Ele vai falar, não pode. Amigo, se ele der uma gaguejada ali, quem morre é ele. Ou ele vai ter que traficar. Ele vai ter que entrar num avião junto com um piloto e trazer da Colômbia para o Brasil, porque ele está infiltrado. Eles precisam saber quem é o colombiano que está vendendo, eles precisam saber quem é que está financiando. Então eles vão ficar de longe, que é o último ponto que a gente vai falar, que é a questão de olhar o crime acontecendo para tentar pegar o maior número possível, uma outra possibilidade de postergar o flagrante e deixar o crime acontecer para pegar o peixe graúdo. Ele vai cometer crime, ele vai cometer tráfico internacional de drogas, ele vai matar, ele vai sequestrar. E o que acontece? Antes da lei, tinha uma lacuna. Então eu infiltro alguém e não sabia nem as dimensões disso. Agora vem a lei e diz o seguinte, as condutas criminosas realizadas pelos agentes infiltrados não serão punidas. Portanto, ao crime, mas o mesmo não é punido, salvo se houver exceção. A lei fala. Olha que coisa maluca, o legislador ele cria a lei sem, acho que talvez, pensar. Então, o que seria o excesso? Olha, ele pode atirar na perna, mas não pode matar. Então, como assim? Então, a lei primeiro fala, olha, ele não será punido pelos crimes praticados enquanto agente infiltrado. Então, aquele tráfico internacional que ele praticou, aquela corrupção a funcionários públicos, corrompendo funcionário público, não responde. Os menores que ele angariou,
ou trabalhou com menores, não responde pela corrupção. Então, todos os crimes, a princípio, não haverá punição. Só faltava ainda o cara ser punido, né? Acho que é o mínimo, né? Mas aí a gente está dizendo o seguinte, então. Então eu estou dando uma licença para ele cometer crimes. Uma licença para matar, por exemplo. Olha que coisa maluca. O legislador faz a lei, mas talvez não tenha noção da extensão de que isso pode ocasionar, trazer. É um ponto. É um ponto a ser discutido. É um ponto. A infiltração é cabível apenas se for imprescindível para as investigações. Ou seja, nós temos muitos outros meios de angariar provas. A gente tem a delação, tem lá os testemunhos, tem lá a famigerada interceptação telefônica, ambiental, dados também, antes de infiltrar alguém. Então a infiltração seria o último recurso. A infiltração seria o último recurso. Fala assim, olha, não estamos conseguindo chegar. Não dá. Então tem que infiltrar alguém para que a gente possa trazer informações necessárias, suficientes para que possa chegar a desmantelar essa organização criminosa. Então o agente infiltrado seria posto nessa situação. Possível apenas nos crimes perpetrados por organização criminosa. Então, se não houver sequer indícios de que ali há uma organização criminosa, ou que o desdobramento da investigação não se dê por organização criminosa, não posso falar em agente infiltrado. Não posso falar em agente infiltrado. Então, muito embora haja uma associação criminosa num tráfico em um determinado local, não poderia ser utilizado agente infiltrado, a não ser que seja delineado traços de organização criminosa. Suspeita de que ali haja uma organização criminosa. E aí poderia, sim, haver a possibilidade do agente infiltrado. Mas, reitero, muito complicado de você delinear isso, né, e expor essa pessoa. A infiltração do agente apenas com decisão judicial. Tá? Judicial. E aí eu coloquei algumas outras informações que será sigilosa, obviamente, né? E precederá de manifestação técnica do delegado quando no curso da investigação policial. Ou, se representada por este, o juiz mandará ouvir, né, o MP. Então, só será infiltrado alguém com autorização judicial. Porém, será sigilosa. Também, isso não tem sentido, né? Se não fosse assim, se vazar essa informação, esse cara está lascado. É isso que está, esse cara, lascado. Então tem que ser, obviamente, vai ser posto, muito provável, apartado dos autos, porque o advogado não pode ter acesso. O advogado daquelas pessoas investigadas, supostamente algumas já podem ser identificadas, já está se defendendo ali, né, de certa forma, acompanhando o inquérito. Ele vai falar, olha, tem agente infiltrado. Vai ser mais fácil deles descobrirem quem é. Então isso fica à parte. Ninguém vai ter essa informação a não ser essas três pessoas. Delegado, promotor e juiz. Eles têm essa informação. Somente eles. Tá? Até se vazar essa informação, está em risco a pessoa infiltrada. Prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado várias vezes. Tá? Ele pode ser renovado várias vezes. Foi o que eu falei. Então você imagina você perder a sua identidade 6 meses. São 6 meses sem você ser quem você é. Você vai ter que viver uma outra vida, falar com pessoas, conviver com outras pessoas que não fazem parte do seu meio, como se aquilo fosse algo natural para você. Então, eu já acho um pouco também complicado. Tenho uma posição meio contraditória essa questão do agente infiltrado. O infiltrado pode ser, a qualquer tempo, recusar ou cessar a atuação, ter sua identidade alterada e receber as medidas de proteção à testemunha. Isso aqui é a maior papagaiada do mundo. Como eu disse para vocês, muitos institutos são importados do direito americano, por exemplo. Só que lá a gente tem um recurso muito maior. Se o agente infiltrado falar assim, ó, deu para mim, estão se aproximando, ou simplesmente falar, não quero mais. Ou recusar-se, né, falar, não quero. Ele pode ser, depois de passar pelo processo de infiltração, ele pode ter sua identidade alterada, ele vai ser outra pessoa, vai mudar o nome dele. Então, até os 30 anos de idade, você chamava Roberto. Daquele período para frente, vai alterar a sua identidade. Para preservar você. Você vai se chamar Lúcio, vai ser transferido da Costa Norte para a Costa Sul, vai ser dado um novo emprego, você é reinserido no corpo social, seus filhos são inseridos em escola. Você tem um apoio, uma logística, valores, não é? Em termos de dinheiro e recurso
acentuados. E no Brasil? A última vez que eu ouvi sobre essa colaboração, foi dado a quem colaborou, né, o Serviço de Proteção à Testemunha, colocou durante um determinado período, uns 6 meses, um policial que fazia o plantão na casa dessa pessoa, e o que ela recebia? O aluguel. O aluguel. Então, assim, não mudou a identidade. Se mudar a identidade também, não mudou de estado, está na mesma cidade ou próximo àquela cidade. O Brasil não tem o recurso que o direito americano vai trazer em termos financeiros. Não tem. Então aqui, mas vai mudar, vai reinserir. Isso aqui é extremamente temerário. Tá na lei, mas a hora que parte para o campo prático, muda bem aí a coisa. E para a gente finalizar e abrir para o debate com vocês, para a gente ouvir também um pouquinho vocês, a questão da ação controlada. Essa ação controlada passa também a fazer parte aí da realidade da legislação. O policial poderá, um instituto trazido lá pelos artigos 8º e 9º, ele traz esse instituto policial poderá retardar, a intervenção do policial poderá ser retardada para que se concretize somente no momento mais eficaz a formação das provas e os elementos de informação. Então, o policial vai ver o crime acontecendo, mas ele nada faz. Vai ali quedar-se inerte, vai ficar só olhando, acompanhando aquilo. Está vendo que o crime está sendo praticado. Outros agentes públicos infiltrados praticando crimes, e aquele outro agente vai ficar só olhando, esperando o melhor momento oportuno para que eles tenham angariado mais informações para que atinjam pessoas dentro daquela organização que talvez não atingissem se pegasse aquela pessoa vendendo aquela droga na esquina. No outro dia tem outra. Você não vende naquela esquina, a esquina vai na outra. E assim vai. Então, essa ação controlada dá a possibilidade do agente público ver qual é o melhor momento para deflagrar aquilo. Então, essa foi trazida, não é o que a gente pode chamar aí de flagrante postergado, retardado. Já trazia a doutrina essa ideia também. O retardamento deverá ser comunicado ao juiz competente. Por que está sendo retardado? Por que não deflagrou as prisões? Por conta disso, o juiz tem que estar sendo informado. Não é discricionário, ele não pode fazer ao bel prazer o agente público. Ele estabelecerá os limites e comunicará ao Ministério Público, tá? O juiz. Durante o desenvolvimento da diligência, apenas o delegado de polícia, o juiz e o Ministério Público terão acesso aos autos. Até porque se tivesse o advogado ou qualquer outra pessoa, já seria aí, ineficiente o postergamento desse deflagro da operação e eventuais prisões ou algo nesse sentido. Então, essa ação controlada eu acho que é algo também benéfico. Quando se trata da questão da busca, da verdade, dos elementos necessários para a condenação. Então, essa aí seria um ponto. Eu trouxe aqui, muitas questões podem ser aí objeto de reflexo dentro desse avanço aí da criminalidade que deve ser combatido com rigor. E isso vai suscitar muitas questões. Aqui a gente tem aí uma infinitude de pontos dentro da legislação que poderiam ser, mas pelo espaço de tempo limitado que a gente tem e pelos compromissos a fazeres de todos, eu encerro a apresentação em si agora.